Do fax ao telefone celular, da internet de escada até a inteligência artificial. O Fantástico sempre esteve atento aos avanços tecnológicos que transformam o mundo. E 2025 foi declarado pela ONU o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. Quando você vê uma notícia sobre computadores quânticos como esse aqui, consegue ter uma ideia do que eles são ou serão capazes de fazer? É uma luta contra o tempo. Ninguém quer uma pizza com queijo borrachudo. Nem todo herói usa capa. De moto, o Rafael é o mais rápido entregador das noites de domingo. Eu costumo não usar o GPS. A gente geralmente não usa, porque a gente conhece bastante rua. Não é à toa que muita gente não confia no GPS. Calcular a rota mais curta quando você tem mais de um destino, por exemplo, para entregar várias pizzas, não é fácil. E complica à medida que aumentam as paradas. Mais famílias esperando a pizza quentinha. Hoje, um computador processa até 1000 rotas por segundo. Mas uma hora a conta fica impossível. Imagina que o entregador consiga sair com 22 pizzas para levar a diferentes endereços. São mais de 1 sextilhão de trajetos possíveis. Sim, a gente pediu para um matemático checar. Um computador demoraria mais de 1 milhão de anos para calcular o caminho mais rápido. É um problema clássico da matemática. O problema do caixeiro viajante, usado para testar quão rápidos são os computadores. A novidade é que esse mesmo problema foi resolvido em segundos por uma máquina parecida com essa aqui. Esse é o computador quântico, a fronteira da tecnologia atual. Promete resolver problemas que achávamos insolucionáveis e desvendar mistérios que ainda nem sabemos formular, muito além do melhor caminho para entregar uma pizza. Da cura do câncer a salvar o mundo das mudanças climáticas. Essa reportagem pretende mostrar que ele não é um monstro misterioso. Os computadores quânticos vão resolver problemas hoje impossíveis. É um tipo de processamento inteiramente diferente, que parece mágico, mas é muito importante entendermos que é ciência. Mas para isso, a gente precisa começar do começo. Muita gente tinha medo das aulas de física, mas não é difícil entender o básico do que a gente aprendeu por lá. Por exemplo, um corpo em movimento segue a tendência de se manter em movimento caso algo interrompa esse trajeto. Essa é a inércia. Ou então, se você está sentado embaixo de uma árvore, sabe que pode receber uma visita inesperada. Pelo menos não era uma jaca. Mas você sabe que existe uma força da gravidade que puxa tudo para baixo. Todas essas leis fazem parte do que a gente chama de física clássica. Só que num determinado momento começaram a achar que isso não era o suficiente. E começaram a analisar os bloquinhos que formam todas essas coisas grandes, das bicicletas aos nossos corpos. Porque se você entrar no corpo humano, vai ver que os tecidos são formados por células, que são formadas por átomos. Isso aqui é um átomo. Na verdade, uma representação animada de um átomo, porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a melhor foto que já foi tirada dele foi essa aqui. A grande maioria dos átomos tem esse núcleo formado por prótons e nêutrons. Mas a parte mais divertida, claro, são essas bolinhas, os elétrons, que ficam girando e podem se juntar a outros átomos para formar moléculas. Por exemplo, esse átomo é de oxigênio. Ele pode se juntar a mais 2 átomos de hidrogênio e formar H2O, que é a água. Isso a ciência já sabe como funciona, mas tem comportamentos dos elétrons que são muito doidos. O primeiro deles é o seguinte: quando tem alguém olhando, eles se comportam de um jeito, mas é no apagar das luzes,
quando não tem ninguém observando, que eles começam a se comportar de forma completamente diferente. É isso mesmo, se tem alguém olhando, eles são de um jeito. Se não tem ninguém olhando, eles são de outro. Como? Um outro comportamento estranho é o seguinte: eles gostam de formar pares. Então, um elétron que está aqui na Terra pode ter um correspondente fazendo a mesma coisa em Marte. Só que se um está aqui girando para um lado, o outro lá em Marte está girando para o outro. Uma outra loucura é que o mesmo elétron pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso tudo parece difícil de entender, e a humanidade sabe muito pouco sobre esse mundo invisível que está bem embaixo dos nossos olhos. Essa é a física quântica. O computador que nós usamos hoje em casa, ele usa um processador clássico, e os princípios de funcionamento desse processador básico são relacionados à física clássica. Agora, a evolução disso nós viemos conhecer na sede da IBM em Nova York. Esse é o computador quântico. Isso aqui é a tecnologia mais complexa que o ser humano já viu. São cabos super finos e placas de ouro que servem para compartimentar os espaços. A gente tenderia a pensar que isso aqui é o computador quântico, mas na verdade é só uma grande geladeira, talvez a mais cara e complexa que o ser humano já fez. Porque o verdadeiro computador é só isso aqui, esse quadradinho. Aqui há um universo microscópico que é capaz de mudar o mundo. A Olivia é pesquisadora aqui na IBM. Ela explica que a temperatura onde fica o chip é de 273 graus negativos, mais frio do que no espaço sideral. Em temperaturas muito baixas, a gente consegue fazer com que os elétrons se emaranhem e fiquem bem juntinhos. É o princípio da física quântica sobre o qual a gente estava falando. Eles gostam de formar pares. Esses pares pulam de um lado para o outro do circuito e isso representa um qubit. É essa energia que a gente mede para fazer os cálculos. Uma forma de visualizar é a seguinte: um chip comum funciona com bits e só tem 2 opções, como uma moedinha. Se a eletricidade passa, é 1. Se a eletricidade não passa, é 0. E aí você gira 1 milhão de moedinhas e tem um retrato com um determinado número de caras e um determinado número de coroas. Agora, no chip quântico, é como se todas essas moedas estivessem girando e você tira uma foto. Elas podem estar não de um lado ou de outro, mas em algum lugar no meio. São qubits. E você está vendo que algumas estão mais para o lado da cara, outras mais para o lado da coroa? O código aqui não é binário, 1 e 0. Aceita probabilidades. E olha agora um exemplo ótimo para enxergar o potencial dessa diferença. Você quer achar a saída do labirinto e quer garantir que o caminho que você fez é o melhor possível. O que um computador clássico vai fazer? Ele tem que sair caminhando, você vai indo até que ele cai num beco sem fim. E vai tentando, até uma hora que ele acha a saída. Agora, já na computação quântica seria algo como: você joga um monte de bolinha, algumas vão chegar na saída e a que chegou mais rápido, você já sabe que aquele provavelmente foi o melhor caminho. Esse é o chip Willow, da gigante de tecnologia Google, comandada pela Karina Shaw. Ele foi o responsável pelas notícias mais promissoras até agora sobre computação quântica. O nosso chip quântico fez em 5 minutos uma conta que um supercomputador atual demoraria 10 septilhões de anos para fazer. Isso é mais de 2 bilhões de vezes a idade do planeta Terra. Ou seja, isso quer dizer que a conta antes era impossível de ser feita, como a da entrega de pizzas. Só que para ele funcionar usando aqueles princípios da física quântica, tem que estar super gelado, totalmente escuro, sem ruídos. Os elétrons são como divas, não gostam nem de ser olhados quando não estão no palco. A Microsoft é outra gigante nessa corrida tecnológica. O chip dele se chama Majorana. Além do resfriamento, ele tem 2 ímãs super potentes para criar um campo magnético que ajuda a evitar erros. Esse é o nosso processador quântico.
Com o campo magnético, nós criamos um novo estado da matéria. O objetivo é sermos capazes de controlá-lo. Se você olhar aqui, tem um quadradinho preto no meio, e aquilo ali é o processador quântico. O Instituto Politécnico Rensselaer é a primeira universidade dos Estados Unidos a receber um computador quântico. E já tem alunos usando a máquina para fazer cálculos. A pesquisa aqui é para combater o medo mais imediato causado por tanto poder. A maior preocupação das pessoas é que quase tudo que fazemos na internet, coisas pessoais como mensagens, são criptografadas. Você já recebeu uma mensagem dizendo: essa conversa é criptografada. Quer dizer que até chegar na gente, as mensagens são totalmente embaralhadas. Se alguém consegue interceptar a mensagem, só vai ver um monte de coisa misturada, não vai conseguir ler. Toda a economia digital é baseada em criptografia, além de segredos de governo e todos os tipos de informações pessoais que você não quer que sejam descriptografadas. Descriptografar qualquer coisa é possível, mas um computador quântico pode vir a fazer em segundos o que os atuais demorariam milênios. Eu tenho um grupo de alunos que está estudando um algoritmo que, rodado no computador quântico, desfaz a criptografia. Eu digo que ele está fazendo o papel de vilão da história. O que ensino meus alunos desde cedo é que, para entender seu adversário, você tem que pensar como ele. E o adversário dos Estados Unidos hoje, todo mundo sabe quem é. Várias universidades aqui na China, como essa aqui em Shenzhen, estão fazendo pesquisas para desenvolver a tecnologia. E cientistas chineses anunciaram no ano passado terem conseguido descriptografar documentos de inteligência militar usando o computador quântico. Quem tiver essa tecnologia primeiro vai poder ter acesso a segredos de Estado e até controlar a economia do mundo todo. Mas os cientistas que trabalham para fazer o computador quântico funcionar estão interessados, na verdade, no potencial dele. Meu marido foi diagnosticado com câncer 21 anos atrás. A quimioterapia não funcionava. Ele se curou e hoje é pesquisador. Há muitas outras doenças que não podem ser curadas hoje e é fundamentalmente porque não entendemos o que se passa dentro das células. O computador, por ser de natureza quântica, das coisas muito pequenas, seria capaz de entender o que acontece em nível molecular. Não só entender a reprodução descontrolada de células de câncer, mas inclusive o câncer específico de cada paciente e criar tratamentos individuais. Mas há milhares de outras doenças sem cura, muitas delas no Brasil. As doenças infecciosas ainda são um problema enorme no país. Trabalhar com novas moléculas, que são possibilidades terapêuticas, é uma das características de computação quântica. Usando o mesmo princípio, ele pode ajudar a inventar novos materiais industriais a partir da combinação de átomos em novas moléculas. Um exemplo bom é o grafeno. Se você olhar no microscópio, tem as moléculas como um favo de mel. Elas foram construídas em laboratório para ficar desse jeito. E por isso o material é mais resistente do que o aço, mais transparente. Os cientistas que inventaram ganharam o Nobel da Física por causa disso. No processo de desenvolvimento de produtos, a gente leva para esse cenário quântico, para esse cenário virtual, e isso diminui muito o tempo de desenvolvimento e de produção. E outra das grandes promessas do computador é salvar a nossa pele. Hoje é muito difícil estudar as mudanças climáticas porque a gente está olhando para muitos sistemas climáticos ao mesmo tempo. Todo o planeta está conectado. Prever o clima depende de muitas variáveis. Se você faz uma mudança pequena em um dos parâmetros, você pode ocasionar uma mudança muito grande no fenômeno em si, no acontecimento, né? A computação quântica, ela aparece como uma solução natural para se resolver essa questão. Imagina conseguir capturar carbono da atmosfera ou fixar nitrogênio na Terra. E se nós desenharmos com esse novo computador um material que resolva um problema crítico? No fim do jogo, a ideia é que o computador quântico possa nos ensinar sobre esse mundo que ainda conhecemos tão pouco.
das moléculas invisíveis que formam os seres humanos e toda a natureza ao nosso redor, que compõem todos os objetos que criamos. É como se a humanidade estivesse assistindo à invenção de um oráculo, misterioso em seu interior, mas que não se baseia na vontade dos deuses, e sim na ciência. Que abre uma janela de esperança de resolver problemas que nos tiram o sono, quando tudo que a gente quer é comer nosso pedaço de pizza.